Sejam todos muito bem-vindos ao canal Making Off. Meu nome é Jordan Cavalcante e hoje entrevisto a Dilma Machado, que além de dubladora, com diversos papéis bem legais, como Hantaro, a Senhorita Baron, a Sarah Noia, ela também é uma das maiores referências no que diz respeito à tradução de dublagem no Brasil. Tudo bem, Dilma? Tudo bem, Jordan. Obrigada pelo convite. Estou assim, super feliz, super grata. Tá? E assim, bom, eu sempre gosto muito de falar sobre o que eu faço, né? Sobre o meu trabalho, e eu acho que isso é muito importante, porque as pessoas nem sabem que às vezes existe tradução para dublagem, né? Então, queria que a gente começasse do começo. Primeiro que você explicasse um pouco como foi a sua entrada na dublagem e se foi pela tradução ou pela atuação em dublagem. Bom, foi pelas duas coisas juntas, tá? Isso já tem muito tempo. Eu sempre gostei muito de dublagem. E sempre gostei de imitar, eu sempre conto, eu gostava de imitar o Piu Piu e o Frajola, eu achava muito engraçado. Eu sou da época de séries todas dubladas, tá, gente? Legenda era só no cinema, mas só filmes de adultos. Eu acho que a dublagem, até hoje, tem um certo preconceito, né? As pessoas têm muito preconceito em relação à dublagem no Brasil. Gente, nós somos mais de 210 milhões de habitantes. 5% desses 210 milhões falam um inglês fluente ou uma língua estrangeira fluente. 15% consegue ler legenda. E o restante? Como é que a gente faz? Então, assim, nós somos um grupo privilegiado porque a gente consegue falar uma língua estrangeira e entender, mas nem sempre. Eu, por exemplo, se eu for assistir qualquer série médica, por exemplo, né? Eu tenho que ver a legenda, no mínimo a legenda, porque eu não entendo o que está sendo falado, aqueles termos lá. Ah, mas você é fluente em inglês? Você é tradutora? Sim, mas eu não sou dicionário e eu também não sei todas as palavras de tudo. Até em português seria difícil, né? Um médico falar com você com termos médicos, você não vai entender. Agora, imagina aquelas pessoas que não conseguem ler legenda. Pois é. Precisam da dublagem. Outra coisa, audiodescrição. Todos os produtos internacionais, hoje em dia, são audiodescritos. Mas para eles serem audiodescritos, eles precisam ser dublados primeiro. Então, uma coisa leva a outra. A própria legendagem ajuda muito na dublagem também, quando você vai descrever um personagem que fala muito rápido. Não adianta a gente colocar uma frase igualzinho está em inglês, a gente vai colocar em português. Não, a gente tem que adaptar, a gente tem que saber traduzir. E foi assim que eu comecei. Isso em 1995, eu comecei a fazer curso de de dublagem. Eu fiz com, já estão falecidos, Alexandre Lipiani e Newton da Mata. E, ao mesmo tempo, eu comecei com a dublagem. Então, assim, o primeiro filme que eu traduzi, eu também fiz uma pontinha, né? A gente começa sempre fazendo papéis pequenos. E até hoje eu faço os papéis pequenos, o vozerio, o importante é estar dublando. Eu adoro dublar e também adoro traduzir. E sou muito mais conhecida na tradução do que na própria dublagem. Muita gente acha que eu sou só tradutora, mas não, eu também sou dubladora pelo mesmo tempo. Eu só não sou tão conhecida assim, né? Por fatores que ou eu traduzo ou eu dublo. Às vezes não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Porque aqui eu moro no Rio de Janeiro, então para eu sair da minha casa para ir numa empresa dublar, eu vou levar no mínimo 1 hora para chegar e depois 1 hora para voltar para casa. E se às vezes atrasa alguma coisa, 3 horas que eu fico sem traduzir são 3 horas que eu produziria muito. Mas eu sempre vou coordenando essa questão de traduzir para dublagem e também de dublar. E um fator muito importante, quando a gente fala que é tradutor para dublagem, a primeira pergunta que fazem para você é: você faz voz de quem? Aí eu tenho que explicar: não, gente, é o seguinte, eu sou tradutora de dublagem, por coincidência, eu também sou dubladora, mas tradutor de dublagem não é o dublador. Eu digo assim, dublar profissionalmente. Fazer um curso de dublagem, qualquer um pode fazer. Ninguém é proibido de fazer. Agora, ser chamado, escalado, como a gente chama, para dublar, aí já é outra história. Aí você já tem que ser um ator, né? Porque você tem que dar o número do seu DRT, ou seja, do seu registro profissional para a empresa. E, bom, depois que eu comecei, gente, eu nunca mais parei.
E eu estou nesse mercado há 26 anos. E está nos abrilhantando com diversas obras bem legais. E eu queria que a gente falasse um pouco agora sobre esse procedimento da tradução. Vamos dizer o seguinte, eu sou um holandês, estou querendo que você traduza meu filme. Aí, como é que chega para você? Você recebe, você assiste o filme todo, às vezes é só o roteiro. Como é que funciona esse passo a passo da tradução para dublagem? Bom, nós temos alguns tipos, né, de tradução. A tradução, quando a gente chama ela de completa, quer dizer que nós temos um vídeo com um script, esse script está completo, ou seja, ele tem todas as falas principais, às vezes algumas reações, né, às vezes um vozerio, ou um personagem que a gente chama de personagem de segundo plano. Isso a gente considera um script completo. O script incompleto é quando faltam algumas falas. Às vezes eles mandam para você o script de pré-produção. O vídeo é o final, mas o script é de pré-produção. E a gente sabe que numa filmagem sempre há troca de diálogo, né? As palavras mudam um pouco. O ator memoriza, mas às vezes ele troca uma coisinha aqui, outra ali. Na pré-produção, não é o texto final que foi feito. Às vezes o próprio roteirista troca, não, aqui a gente vai trocar, não vai ter essa cena, mas essa aqui a gente vai acrescentar. Então, é um trabalho que a gente chama de script incompleto. Você também pode traduzir um script sem script. Mas tudo isso a gente tem, como tradutor, nós temos que batalhar, a gente defender o nosso trabalho, pedindo sempre uma porcentagem a mais. Trabalhos mais difíceis, valores maiores. Um filme sem script, eu vou levar quase o dobro do tempo, vou levar. Porque eu vou ter que repetir aquela cena, eu posso não entender, eu tenho que pesquisar palavras diferentes e tudo mais. Mas eu digo assim, por exemplo, os meus pares, né, é inglês, português, português, inglês. Então, como eu domino o inglês, a gente chama de tradução direta. A tradução direta é aquela em que você domina o idioma. Pode ser espanhol para português, alemão para português, italiano, francês, inglês, né? Não importa o idioma de origem, mas contanto que você domine. Se você domina aquele idioma e vai traduzir para português, você chama de tradução direta. Mas se, por exemplo, você até comentou aí, por exemplo, um filme holandês, um filme chinês, japonês, turco, coreano, são línguas mais exóticas e que geralmente não, sempre são passadas para o inglês, você recebe um script em inglês, às vezes não é nem o script completo, tá, gente? Às vezes a gente recebe o script em inglês de legenda. E a gente tem que descobrir o nome de todos os personagens, porque num arquivo de dublagem você tem que colocar o nome do personagem e a fala do personagem. Também temos que colocar, dependendo da empresa, o tempo de entrada daquela fala. Então, se você não sabe o nome do personagem, porque você recebeu um script de legenda, você tem que pesquisar. E detalhe, é o que a gente chama de tradução indireta. Por quê? Porque você tem uma língua que você não domina, o inglês que você domina, ou o espanhol, né? Geralmente fica entre inglês e espanhol, que você tem que passar para o português. Então, essa tradução não é direta. Ela está passando ali pelo inglês, que é o meio termo. E nem sempre o inglês é uma tradução bem feita. Muitas vezes, assim, eu já fiz coisas do espanhol para o português, claro que tendo um backup ali do inglês. Mas eu olhava aquela expressão e falava, gente, isso aqui está errado. Deixa eu olhar aqui deixa eu olhar no inglês aqui, eu não conheço essa palavra. Deixa eu olhar no inglês para ver se o inglês me ajuda. Eu chegava lá, o inglês traduzia ao pé da letra a palavra, não existia. Então, você tinha que pesquisar. Né? Então, e eu já fiz muito trabalho. Eu já traduzi filme coreano, filme chinês, filme até da África, filme africano, japonês, não sei quantas línguas eu já fiz, não, alemão, ou seja, vários idiomas que eu não domino, com o inglês dando backup e eu passando para o português. E é o que a gente chama de tradução indireta. Então, às vezes as pessoas pensam assim, é fácil fazer isso, entendeu? Dublar é uma coisa muito simples, né? Traduzir para dublagem é uma coisa muito simples. É muito simples? Nunca. Traduzir não é simples, seja qualquer coisa que você faça na área da tradução. Você dizer que é simples, você está banalizando a tradução. E não é fácil, tá, gente? Não importa o ramo da tradução que você escolha, não é fácil.
O meu é tradução audiovisual. Então, se você chegar para mim e falar assim, eu estou aqui com uma certidão de nascimento, você pode passar para o inglês para mim? Mas, gente, eu não sou tradutora juramentada. Para isso tem que ser um tradutor juramentado, que vai ter que registrar em cartório. É outra história. Ah, tem aqui um manual de geladeira também. Não traduzo. Eu não sou tradutora técnica. Eu sou tradutora audiovisual. Eu trabalho com dublagem, legendagem. E audiodescrição? Bom, é um ramo que eu trabalho, mas não do zero. Eu faço tradução de textos de audiodescrição. Claro que aí você tem que estudar para poder entender, né, como que é feito e para você fazer uma tradução que bata com a imagem. Porque às vezes o inglês faz de um jeito, mas na hora que você traduz não está legal, não está bom. Então você tem que ver a imagem e pensar, não, aqui eu vou trocar para isso porque fica melhor na audiodescrição. Games, às vezes falam, você traduz games? Eu falo, não, gente, games, você tem que ter um curso separado, primeiramente, você tem que saber jogar. Eu não sei jogar nada, entendeu? Eu nunca joguei, né? Então, como é que eu posso ser tradutora de games se eu não jogo? Então, para você dominar, você tem que se dedicar àquela área, né? E não é pouca dedicação não, tá, gente? É dedicar não só nos estudos, mas no seu interesse, nas pesquisas, investir em dicionários, investir em cursos, fazer tudo para você ter uma boa formação, uma boa base, né? Vamos colocar o curso de tradução para dublagem. Você tem que ter uma boa base. Ah, quero fazer um curso de dublagem. Pesquisa, vai ver quem são os professores, veja quem são os professores. Muita experiência, ele entende, ele tem alguma formação relacionada ao audiovisual, porque não adianta eu falar, eu sou formada em letras e eu quero ser tradutor, entendeu? Não, eu, por exemplo, não sou formada em letras, tá, gente? Eu sou pós-graduada em tradução, tenho especialização em tradução. A minha primeira formação é educação física. É claro que eu fiz complementação pedagógica em inglês, né? Eu fiz depois o curso de especialização, pós-graduação, sempre fazendo curso, participando de congressos, dando palestras, o tempo todo, né? E até que, bom, agora eu vou fazer um pouco de propaganda para vocês, vai ficar ao contrário, mas esse é o meu livro, tá? Que eu escrevi, né? Que é o processo da tradução para a dublagem brasileira, teoria e prática. Aqui vocês encontram tudo que eu estou falando para vocês aqui, até a minha história de como eu comecei a traduzir para dublagem. Pode mandar um e-mail para mim, tá, gente? Que eu mando um livro para vocês com um autógrafo, uma dedicatória, tá? E, assim, nesse livro não tem só tradução para dublagem. Se você dicas de tradução para dublagem, você tem tudo de tradução para dublagem que é preciso. Os termos que você precisa conhecer, como que é feito, muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, se você é um tradutor literário ou um tradutor de legendagem, você também tem dicas ali dentro de como traduzir. Muita gente pensa que o importante na dublagem é você fazer o sincronismo labial, a boca bater direitinho com a palavra e tal. Mas não é só isso, nós temos 3 sincronismos, tá, gente? Nós temos o sincronismo labial, em que a gente tem que prestar muita atenção nas bilabiais, MP, né, B. Nós temos, mas mais assim, quando tiver em close, porque se não tiver em close, eu não tenho que me preocupar com esse sincronismo labial. Mas eu tenho um outro tipo de sincronismo que eu tenho que me preocupar, que é o que a gente chama de isocronismo. O isocronismo é a entrada e a saída da fala. Então você tem que saber quando começar e quando terminar. Você não pode ficar falando do jeito que você quer, entrar a hora que quiser e sair a hora que quiser. Não, você tem que estar ouvindo o original. Né? Não tem você pode não ter a boca ali de cara, pode estar longe, pode estar de perfil, pode estar fora de cena, mas você tem um tempo de entrada e um tempo de saída, que vale também para o sincronismo bilabial. E a gente também tem um sincronismo cinético, que vem de cinesiologia. O que é cinesiologia? Cinesiologia é o estudo do movimento. Então, esse sincronismo cinético tem a ver com o movimento. Porque, às vezes, em inglês, por exemplo, a gente tem muita coisa de pronome demonstrativo. Às vezes, o personagem está falando that, e that para a gente é aquilo, está longe de você. Mas ele fala what's that? Mas o what's that não diz assim, o que é isso? O que está acontecendo? Entendeu? Não tem nada a ver com aquilo.
né? What's this? Aí, às vezes ele fala what's this e o trem está longe de você. Ou, às vezes, o contrário, está perto. Às vezes, a própria expressão do personagem também te leva a escolher outras palavras do que aquelas que estão ali no original, porque dependendo do movimento do rosto, né, da expressão, das mãos, enfim, do corpo todo, você pode adaptar. Não tudo. Tem gente que fala assim, mas traduzir para dublagem é adaptar. Não é só adaptação, nem sempre é adaptação. Às vezes você tem que adaptar porque existe piada, existe trocadilho, existe provérbio. Você não pode simplesmente traduzir o pé da letra, né? Uma piada em inglês tem muita graça em inglês. Aí você traduz. Não tem a menor graça. Então o que você tem que fazer? Não, deixa eu pensar aqui como é que em português vamos supor, em inglês a piada era sobre morcego. Então deixa eu achar uma piada sobre morcego em português que vai ser engraçada também. Mas dentro dessa piada, dessa adaptação, você tem que pensar nos sincronismos. Claro que depende muito, que agora entra um outro fator que eu chamo, até no meu livro também, de COQ. Tá, gente? Que. Quando, onde, quem. Quando o filme é de época, você não pode usar uma expressão atual num filme de época. Então tem essa diferença, você tem que saber quando está acontecendo. É um filme moderno? Você vai procurar um vocabulário mais moderno. É um filme sobre guerra? Você vai ter que procurar termos de guerra. É um filme sobre presídio? Vai ter que procurar. É um filme, por exemplo, vamos pegar aquele Vis-a-Vis, né, que é um filme sobre presídio feminino. Você vai ter que procurar, se bem que era do espanhol, mas só um exemplo. Você tem que procurar os termos de presídio falado pelas mulheres, que é diferente dos termos de presídio falado pelos homens. Tudo tem que ser muito pesquisado. Depois você tem que pensar em onde acontece essa cena. Igual eu falei para vocês agora, é no presídio? É num tribunal? É num parque de diversões? São crianças falando? São adolescentes falando no pátio da escola? Vamos supor, um advogado que está falando com o juiz no tribunal. Ele vai usar os termos técnicos, né, relacionados ao direito. Agora, se ele vai para casa, ou se ele sai dali e vai falar com aquele juiz, ele pode mudar o jeito de falar. Ele já não vai falar meritíssimo, entendeu? Excelência. Vamos supor que eles são irmãos. Não importa, mas onde que eles estão? Eles estão dentro do tribunal. Então, eu não posso falar assim, e aí, irmão, tudo bem? É o seguinte, entendeu? Sabe? Poxa, meu irmão, jamais vou poder chamar a excelência de meu irmão, entendeu? Naquele momento. Por quê? Porque naquele momento são papéis diferentes, tem uma hierarquia a ser seguida. Então, você tem que pensar nisso. Quando, onde e quem. Né? Onde? E quem fala? Então, você tem que pensar... É uma criança que está falando? Por exemplo, a gente sempre fala assim, eu vi ela ali. Eu vi ela, deu uma cacofonia, né, gente? Vi ela, né? Então, se é um adulto falando, um adulto, vamos falar assim, um adulto mais estudado, por assim dizer, ele não vai falar eu vi ela, vai falar eu a vi. Mas eu vi ela é tão natural de falar, mas depende do personagem. Quem está falando? É claro que se você pegar uma criança para falar... A criança, a não ser que ela seja assim. No filme, ela tem um papel muito especial, que ela é uma criança de 4 anos de idade que fala tudo corretamente. Aí ela vai falar, eu a vi, ou eu o vi. Mas, gente, criança vai falar, eu vi ela, eu vi ele, né? Claro, eu vi ele normal, não tem cacofonia. Mas ela vai falar, eu vi ela. Tá? A gente fala muito isso. Eu pego muito no pé de todo mundo com a questão do onde e aonde. Eu sei que todo mundo, isso aí é uma coisa muito geral, tá? Até novela a gente vê as pessoas falando aonde no lugar de onde. É muito, muito normal. Mas nós somos tradutores, entendeu? A gente estuda, né? Nós somos mais letrados. A nossa função é fazer a coisa certa. Eu não sei aonde está, né? Eu não sei aonde está a chave. Não, gente, eu não sei onde, é local, não é aonde é movimento, né? A não ser que a chave esteja indo para algum lugar. Né? Tenho certeza que depois dessa a galera não vai esquecer mais onde é local, aonde é movimento, ficou aqui a aula, essa aqui é para guardar para a vida, viu, pessoal? Agora, Dilma, eu queria falar, acho que do seu personagem talvez o mais marcante, que é o Hantaro, hamster que fez muito sucesso, passou na TV Globinho, era muito conhecido, e obviamente o
por ser uma criatura pequenininha e tal, você não faz com a sua voz natural. É difícil mudar de escola. Tomara que ela faça novos amigos. Não quero que ela se sinta sozinha. Pior seria se ela ficasse sozinha e com fome. Principalmente com fome. Me fala um pouquinho desse personagem pra você e como foi esse processo para encontrar essa voz que é a que você faz no Hantaro. Bom, já tem muito tempo, né, gente? Já tem 20 anos. Hantaro tem 20 anos já. Passa muito rápido, né? Pois é. Então, assim, imagina eu, né? Vou fazer 60 agora, então imagina com 40. Tem uma boa diferença na voz. Claro que a minha voz hoje em dia já não é tão igual, né? Porque fica um pouquinho mais grave. Mas a história é a seguinte, quando apareceu o Hantaro, eu só ia traduzir o desenho. Eu não ia fazer mais nada. Mas eu recebi um convite para ir para o Japão, representar a empresa, né, Cinevídeo, nas reuniões, porque eles queriam o tradutor ali. E quando a gente foi, nós levamos os testes de voz, porque para cada produção nova que existe, seja filme, seja série, geralmente é preciso fazer teste de voz. O cliente pede 3 vozes, 3 atores diferentes para cada personagem. E eu estava lá, e eu me lembro que eu fiz o teste de voz para a mãe da Laura. Sim. A Laura é a dona do Hantaro. Aí, como eu tenho uma filha que se chama Laura, eu pensei, bom, vou fazer a mãe da Laura, né? Vou fazer o teste para a mãe da Laura, vai ficar assim tudo, né, bem real. Aí eu vi, eles estavam lá, eu estava vendo eles, o cara lá, o presidente, né, ouvindo os testes de vozes e tentando escolher. Aí ele chama John, o representante, que ele fala japonês e falava comigo em inglês. Aí ele falou contou para ele, olha, ela que está fazendo, essa voz aqui é dela agora, tá? Ela que está fazendo a voz da mãe. Aí ele falou lá em japonês que eu não entendi nada. E ele vira para mim e fala assim, olha, ele falou que a sua voz, que gostou muito da sua voz, do seu teste, mas que você tem a voz muito sexy para ser da mãe da Laura. Eu fiquei tão triste. Falei, voz muito sexy? Porque o japonês tem uma voz mais estridente, né? Aquela coisa mais assim. E ele foi ouvir as vozes, os testes do Hantaro. Ele não gostou de nenhum. Aí eu peguei e falei assim, eu perguntei para a pessoa japonesa com a qual eu tinha contato, ela chama Kani. Aí eu falei assim, qual é a voz que eles estão querendo? Ela falou, o mais parecido com o original. Não com o inglês, com a versão em inglês que já tinha. O mais parecido com o original. E eu recebi o vídeo com tudo no original, tudo em japonês. E o script em inglês. Voltei para o Brasil. Quando a gente estava voltando para o Brasil, eu perguntei, eu posso fazer o teste para o Hantaro? Aí falaram, pode, você quer fazer? Eu falei, quero. Mas aí a dona da Cinevídeo, né, que é uma grande amiga, a Teresa falou para mim assim, seguinte, para você fazer o teste de voz, você tem que mudar o nome, porque Dilma Machado é a tradutora. Aí Dilma Machado, a dubladora também, pode ser que você não tenha muita chance, não, porque pode pensar assim que é marmelada, né, alguma coisa assim. Então, como claro, eu já tinha um registro de atriz, eu troquei o meu nome de atriz, né, o meu nome profissional para D, de Dilma, né, D-E, acento não é D, acento circunflexo, O'Donnell, que O'Donnell é o sobrenome do meu marido. Então, eu virei D. O'Donnell. E fiz o teste e eles mandaram. Um belo dia eu recebo, D. O'Donnell ganhou o teste do Hantaro. Muito bom. Vai ver, o dono queria um Hantaro com a voz sexy. Pois é. Então, para vocês verem, essa é a minha voz, né? Para vocês ouvirem aquela voz do Hantaro. É porque, assim, tem alguma coisa a ver, porque eu sempre gostei de imitar a voz de criança, quando, assim, bem mais jovem, uns 20 e poucos anos, eu vivi imitando criança, né? Isso aí até que me levou a fazer um teatro musical, e nesse teatro musical, Wolf Maia, que era diretor na Globo, é que me viu, né? Ele é goiano, me viu no teatro e me convidou para vir para o Rio. Eu vim para o Rio em 1986, nunca mais voltei, tá, gente? Eu sou mais carioca de tempo do que goiana, porque eu não sou carioca. Dá para ver pelo sotaque, né? Claro. E foi assim que eu vim para o Rio. E a questão do Hantaro também foi essa. Então, eu fiquei muito feliz, né, de ganhar o papel. Só que eu tinha que traduzir e dublar. Eu ficava entre dublagem e tradução, dublagem e tradução. Eu fiquei nisso 2 anos, quase até, traduzindo e dublando, porque foram 104 episódios.
Tinham mais episódios, mas eles fizeram uma escolha porque muitos episódios, curiosidade, muitos episódios do Hantaro não foram traduzidos porque eles eram muito focados na história do Japão, muita coisa japonesa e que não ia fazer o menor sentido para gente. Então, eles, da Show Pro, que é os criadores do Hantaro, eles tiraram esses episódios assim, né? E eu fiz isso. Então, eu sou a tradutora do Hantaro, a dubladora do Hantaro. Outra curiosidade também é a questão da Senhorita Bello. Como é que eu virei a Senhorita Bello? Eu traduzi as Meninas Superpoderosas. Então, assim, eu só não criei o nome das 3 meninas porque já existiam, né? Nessa aí a voz poderia ser sexy, né? Nessa tinha que ser, né? Mas também não é a minha voz aqui, do jeito que eu tô falando. Eu estava traduzindo, eu me criei todos aqueles nomes, tá, gente? Sem ser, né, o professor Tony, Gangrena, ele, enfim, todos eles, menos das meninas, que já existiam. Aí apareceu a Senhorita Bello. E eu falei, gente, a Senhorita Bello não, Sarah Bellum, né? Eu pensava assim, gente, eles estão falando cerebellum para lembrar em inglês também de falar cerebelo, né? Que soa como cerebellum também. E por que eles chamavam ela de cerebellum, né? Assim, bem cerebellum, falando assim. Porque ela é a inteligente, né? Porque o prefeito não é muito inteligente, né? A gente sabe, ela que é a cabeça. Ela que é a cabeça do prefeito. Aí foi a hora que eu fiquei pensando, gente, cerebellum, cerebelo, cerebellum. Eu pensei assim, bom, Sarabello. Porque Sarabello também vai soar um pouquinho como cerebelo, né? Se você mudar um pouco a pronúncia, e aí eu criei a Sarah Bello, e virou Senhorita Bello, né? Na época, eu sempre faço isso, tá, gente? Quando eu quero dublar alguma coisa assim, eu sempre peço pro diretor. Tem diretor que me ouve, tem diretor que me ignora, nem responde, entendeu? Mas eu peço, não cara de pau. Não custa, né? O não eu já tenho. Então, se dá sim, eu fico feliz, foi o que aconteceu com a Senhorita Bello. Eu falei com o diretor, olha, entrou essa personagem aqui, eu posso dublar ela? Aí ele falou, me escalou para fazer a dublagem, claro. Claro que eu tive que fazer a voz, né, da Senhorita Bello, e eles mandam, e o cliente gostou da voz. Acabou que a Senhorita Bello cresceu, né, foi um personagem que foi crescendo. Não era uma coisa que apareceu só de uma vez. E continuou. Então eu fui a Senhorita Bello até a geração Z. Depois teve de novo, né? Voltou de novo, eles trocaram todos os personagens, né, todos os dubladores, não os personagens, todos os dubladores. Aí eu já não dublava nessa última versão das Meninas Superpoderosas, né? Que teve tradução, o tradutor foi diferente, né? Os dubladores todos diferentes. Aí eu parei. Meninas, esperem. Não queremos novos super-heróis. Amamos vocês. O quê? Além disso, vocês não perderam. Só estão atacando o problema pelo lado errado. Mas eu parei de traduzir as Meninas Superpoderosas porque eles queriam que eu fizesse um projeto novo chamado Histeria, que é uma coisa que eu não sei por que não fez sucesso. Entendeu? Porque eles contavam a história dos Estados Unidos de uma forma muito engraçada, com muita música também. Mas tinha o Velho do Tempo, tinha o Aldo Falante, porque ele falava muito alto. Então, eu pensei, gente, como é que eu vou botar o nome desse menino? Eu pensei, bom, alto-falante é uma coisa que a voz sai bem alta. Então, pronto, Aldo. Em vez de alto, ele vai chamar Aldo-falante, porque ele fala pra caramba. E ele falava gritando o tempo todo. E tinha uma personagem chamada Misinformation. Ao pé da letra, Senhorita Informação. Mas quando você pronuncia rápido, misinformation, fica como desinformação, que é o oposto, né? Misinformation. Porque nada a ver contra as louras, tá, gente? Mas ela era a típica loura burra, sabe? Ela, às vezes, tinha uma cena que as freiras chegavam para ela, assim, ela estava ela sempre no museu. Aí eles perguntam para ela assim, o que é afresco? Ela olha e fala assim, afresco! É um tipo de refresco. E eu fiquei pensando, gente, misinformation é desinformação, né? A gente fala desinformação. Ela virou a desinformação. Desinformação. Foi assim que eu criei. Assim. Então, assim, são formas de adaptações que a gente tem que ter para fazer uma tradução para dublagem, né, gente? Quando a gente tem que adaptar alguma coisa. E eu sempre brinco.
não tá sendo criativo, você não está conseguindo ser criativo hoje, vai tomar banho. Toma banho, deixa a água cair na cabeça, entendeu? Deixa os anjos, assim, sabe? Fazer aquele couro em cima da sua cabeça, assim, sabe? E você vai ver aquela áurea, assim, dourada em cima, e você fala, meu Deus, consegui, pensei nisso. Vocês acham que foi fácil pensar em desinformação? Não foi, porque eu fiquei batendo, né, a cabeça. E aí, na maior cara de pau, eu falei com o diretor, eu posso dublar a desinformação? Aí ele me escalou. Só que o dia que eu fui lá para dublar, o representante da Warner estava lá para ver a primeira dublagem da desinformação. E, tipo assim, se não gostassem, né, da minha voz dublando ela, eles falam, olha, sinto muito, mas o cliente não gostou da sua voz e vão procurar outro para fazer teste. Aí eu dublei, né, a desinformação e o cliente gostou também. Muito legal, muito legal. Inclusive, eu estou maravilhado com você contando aí sobre esse processo de adaptação de nomes próprios porque, como você falou, gangrena, a desinformação, porque realmente é uma informação que eu não sabia. Eu pensei que isso era uma coisa que já vinha uma indicação ou que o diretor fazia e tudo mais e tal. Agora, como você falou de cliente, vez por outra, eu acho que foi até o Dudu Espinosa que falou que a pessoa que mais tem a arte de destruir o produto é o próprio dono do produto, é o próprio cliente. Eu queria que você falasse um pouco sobre pedidos inusitados, trocas, substituições, que foram solicitações do cliente. Eu acho que um exemplo que tem muito interessante foi num filme de Stallone, em que o cara é um policial sanguinário, mata sangue frio, tudo mais e tal, só que quando vai xingar o bandido, ele fala, você é um cocô. Você é um imaturo. Você é um cocô. E eu vou matar você. Então, tem alguma solicitação desse tipo, assim, alguma coisa estranha? Vamos trocar merda por bosta? Vamos trocar... Essas pequenas trocas, coisas desse tipo, que são inusitadas? Hoje em dia, principalmente os filmes e séries adultos, né? Eles já estão mais liberados na questão de palavrão. Mas desenhos infantis, não vamos falar de desenhos que são desenhos de adultos, também tem, né? Mas não é isso, tipo South Park, é um desenho de adulto, aí tá liberado também palavrão, é outra história. Mas os desenhos infantis, principalmente Disney e Nickelodeon, eles proíbem até a palavra morte, pra vocês terem uma ideia. Não pode falar em morte, não pode falar idiota, não pode falar nossa, não pode falar meu Deus, nada disso, porque tudo nada referente que possa induzir alguma coisa sexual ou a religião, você é proibido. Por exemplo, morte, não, você tem que falar destruição. E outra coisa, mas isso eu até falo muito, eu dou muita dica, eu falo aos meus alunos, eu falo, olha só, gente, mesmo que é um filme infantil, um desenho, o monstro fala, I'm gonna eat you, ou ele fala assim, it's gonna eat me, he wants to eat me, he wants to eat me. Eu falo, gente, não traduzam por comer, porque tem conotação sexual. Aí você fala, ele quer me comer, e o outro fala, eu vou te comer. Imagina uma dublagem assim, eu vou te comer. Entendeu? Para criança, não vai ter, né, muito assim, mas o adulto vai assistir aquilo ali, imagina, tipo, Chapeuzinho Vermelho, entendeu? Você falando assim, o lobo comeu a vovozinha. Eles falam, comeu a vovozinha? Tem até um meme muito engraçado que no começo de todos os episódios de Dragon Ball falava o nome do episódio e tinha um personagem que falava vou te comer, que ele literalmente transformava a pessoa em chocolate e comia. Aí o nome do episódio é Vou te comer, e o pessoal hoje em dia usa como meme pejorativo também. Vou te comer. Jeito, né? Por mais que transformasse em doce, em alguma coisa comestível, mas mesmo assim. Então eu sempre falo, não coloquem, eu vou te devorar. Tá? Devorar pode, comer não. E assim, a gente tem uma lista para seguir, né? O cliente, ele manda para a gente, dependendo da produção, eles mandam uma carta criativa, tá? Às vezes muda um nome, o nome é carta criativa, localization report, sabe? Localization list, tem várias formas, é tudo a mesma coisa, tá? KNP, eles pedem. Na carta criativa, você tem uma coisa diferente do KNP, porque na carta criativa eles descrevem tudo o que eles querem. Eles descrevem para o diretor, né, qual o personagem, a idade do personagem, como que eles querem que seja a voz e tudo mais, mas vem também
para cada trechinho, para cada minutagem que tem uma coisa diferente, eles falam, aqui vocês não precisam, para dublagem, não precisa narrar, mas tem que traduzir, porque vai ser legendado, alguma coisa assim. Então você tem que mostrar para o diretor, eu coloco lá a minutagem, coloco não narrar, não narrar, não narrar. Geralmente você não narra nada, tudo vai ser legendado, mas você tem que traduzir em outro arquivo, tá? Que é o KNP. Então, e você tem que obedecer à carta criativa. Muitas vezes, uma coisa assim, para aproveitar, né? Muitas vezes a gente, nossa, como xingam a gente, né? O tradutor é famoso nesse sentido de falar assim, nossa, que título horroroso que esse tradutor fez, colocou nesse filme, que tradução mais feia, né? Será possível que não tem criatividade? Gente, tradutor não traduz título, tá? De nada. Nem filme, nem série, nem nada. O máximo que a gente faz, por exemplo, em filmes, a gente pode dar 3 sugestões. E talvez uma das suas sugestões sejam aceitas, né? É aceita. Mas não quer dizer que vai ser aceita, não. Séries, nem sugestão você dá. Vai ser muito difícil. Você pode até dar sugestão também. Eu me lembro que eu traduzia Nip Tuck, que... O que é Nip Tuck? Nip Tuck, na verdade, é como se fosse um termo de costura, que você corta, cirurgia plástica mesmo, né? Que você corta e emenda, sabe? E eu fiquei horas e horas pensando. Pensei numa coisa, pensei na outra, para sugerir 3 títulos. Adiantou? Não. Eu passei, sei lá, quantos dias pensando nos títulos e virou estética. Aí eles vão falar o quê? Nossa, que tradutora horrorosa, que título é esse que vai colocar nessa série? Estética. Entendeu? Não tem nada a ver com estética só, tem mais coisas, mas não sou eu. O que nós traduzimos são os títulos de episódios. Mas só para ficar claro, quem é que realmente faz essa tradução do final? Do título final é o cliente que escolhe mesmo? É a produção no geral, né? Não, é o cliente. Não é diretor, não é tradutor, não é dublador, é o cliente. Quando a gente fala cliente, para vocês entenderem melhor, não é o meu cliente, tá? O meu cliente é uma empresa de dublagem que me contrata. Quando eu digo cliente, é a produção, tipo a Disney, a Warner, Universal, Paramount, Sony, né? Várias produtoras. Eles é que são o cliente. E assim, a gente não fala diretamente com eles. Quando eu digo assim, a gente manda para o cliente, na verdade a gente manda para a empresa de dublagem, que manda para o cliente, e o cliente vai resolver se quer ou não quer. Às vezes, raramente acontece que você coloca o título do episódio, e o cliente resolve que não quer aquele título. Você tem que anotar. Vai lá no seu KNP, ou no Localization List, que hoje em dia é online, e você coloca lá o nome que eles pediram. O que é KNP? É Key Notes and Phrases, ou seja, palavras-chave, né, e frases-chave também, né? Que você coloca ali, e quem for traduzir para a legenda vai lá e vê se aquele nome, como que ficou aquele nome, como ficou aquele termo. Então, eu tenho que colocar também na legenda daquele jeito. E vice-versa. Às vezes, o legendador que coloca lá e você tem que seguir aquele termo na dublagem. Lembrando que, é claro que na dublagem é uma coisa mais extensa a fala, porque a gente engloba tudo. É uma tradução integral. A gente tem que traduzir a fala, a reação do personagem, né? As falas de segundo plano, as falas de terceiro plano, que é o vozerio, você tem que indicar também, os letreiros que aparecerem na tela, né? Tudo isso a gente tem que traduzir. Já na legenda, só se resume na fala principal. Por exemplo, tem um monte de gente falando. O legendador ele vai pegar só aquela fala que está se destacando mais e jogando na tela. A gente não. A gente tem que pegar a fala de todo, colocar a fala para todo mundo. É o que a gente chama de cobrir boca. É um trabalho mais extenso. Não quer dizer que seja mais difícil do que legenda, não, porque legenda é o oposto. Você tem que saber resumir. É uma técnica que você tem que aprender. E você tem que aprender a mexer no software também. Agora nós estamos fazendo tradução nas plataformas das empresas. Cada vez que vem um cliente novo, né? A Netflix criou agora a plataforma deles. Eu tenho que aprender a trabalhar dentro daquela plataforma. Eu já estou no mercado ensinando a tradução para dublagem desde 2010. Mas o que a gente ensina é como traduzir as técnicas, como eu falei para vocês aqui anteriormente, sobre sincronismo, sobre o coque, né? E ensinar a forma de se fazer aquilo. Aquela frase está melhor, aquela frase está pior, está longa, está curta, assim não se fala,
né? Por exemplo, um exemplo muito bom, todo mundo fala, quando fala assim, what the hell? What the hell are you doing? Né? Aí vem o tradutor e fala, que diabos você está fazendo? Você pode até falar assim, pô, mas que diabo? Que tentação, não sei o quê, né? Mas que diabo você está fazendo? Não, você não fala isso assim, sabe? Não é uma coisa natural. Esquece o diabo, entendeu? Fala só, o que é isso? O que você está fazendo? Você aumenta ali, né? Você tem certas frases na dublagem que são frases clichês, assim, tem que ser aquilo porque é o que cabe no sincronismo. Agora, existe uma coisa que você até perguntou, né, que o Duda também falou, que o cliente, ele pede para a gente amenizar. Essa é a palavra que a gente mais escuta, amenizar. Gente, eu traduzi um filme, chama Kicks, o filme, e tinha cenas, eles com arma, tinha cena, eles fumando maconha, tinha cena da menina sentada só de calcinha e sutiã em cima do colo do cara, sabe? Ou seja, tudo que não podia ser falado. Muita gente pensa que fucking é só um palavrão. Não, o fucking também significa ênfase, tá? Você pode falar that's fucking good, entendeu? That's fucking delicious. Então você pode falar qualquer coisa assim, ou seja, é o nosso demais, né? Pra caramba. Aí você pode falar, você vai falar pra caralho, né? Pô, é gostoso pra caralho, cacete, não sei o quê. Não pode falar porque o cliente não deixa. Então, nesse filme, por exemplo, eu não podia usar palavrões. Nenhum palavrão. Apesar de caber naquela hora, né? Aquele personagem tinha que ser um palavrão. Não, tem que amenizar tudo. A minha solução foi mudar, em vez de você, usar o tu. Pô, meu irmão, tu tá pensando o quê, cara? Pô, tu tá maluco, tu isso, tu aquilo, tu foge, tu vem, tu vai. Não é meio misturado, né? Tu tá fazendo o quê, né? Tu tá pensando, tu vai me ligar mais tarde, não sei o quê. Então eu fiz isso, eu joguei pro tu. Mas eu me lembro que eu assisti um trechinho do filme, eu tenho certeza que eu ouvi um piranha. Aí eu falei, não, fui eu que falo, que botei na minha tradução piranha. De repente, o diretor resolveu colocar porque cabia e o cliente aprovou. Mas a regra foi, não pode usar palavrão. Amenize. É horrível. A gente está tão acostumado a fazer essa coisa de amenizar, que quando eu fui fazer o primeiro episódio de Game of Thrones, eu amenizei. Eu encontrei com o dublador, né, o Márcio do Tyrion, né, que é o anão. Aí ele pegou e falou para mim assim, o que aconteceu? O que foi? Poxa, você deixou um texto tão suave, tão bonitinho. Eu falei, mas eles falam que é para amenizar. Ele, não, tá liberado. Eu falei, sério? Não me falaram. É muito bom quando você pode transmitir a verdadeira mensagem daquela palavra. Mas é muito bom quando você pode usar o palavrão no lugar correto, usar uma expressão no lugar correto e não ter que adaptar porque o cliente proíbe. A única forma que eu às vezes posso dar assim a minha justificativa é se eu faço uma coisa certa e o cliente quer que eu faça uma coisa errada. Quando você faz tradução, você se torna um coautor. Por quê? Porque você não está fazendo exatamente, e nem tem, né, como, né, gente, fazer uma coisa exatamente igual ao original. Nem a Bíblia é assim, né, a gente sabe. Nós, tradutores, sabemos o que São Jerônimo fez, né? E era aquela coisa, Santo Agostinho falando para ele, Jerônimo, obedece o Papa, entendeu? Faz o que ele está te pedindo para fazer. Mas está errado, entendeu? mas obedece o Papa. Assim, resumindo a história, né, de São Jerônimo, que é o nosso padroeiro. Mas é isso que acontece com a gente, entendeu? Você fala, mas não pode estar errado. Aí você fala lá de cima assim, mas Dilma, traduz o que o cliente quer, faz o que o cliente está pedindo, é o cliente que está pedindo. Se você souber explicar a sua escolha, o cliente ele te respeita. Não é assim também, né? E também tem o problema da troca feita dentro do estúdio. Geralmente, a sua tradução ela é modificada dentro do estúdio. Eu mesmo, quando vou dublar uma coisa que eu traduzi, eu mudo. Mas, às vezes, é porque a gente não tem esse tempo de fazer uma adaptação melhor, de ficar ali revisando várias vezes. Não tem. Então, quando chega no estúdio, é como se fosse uma revisão. Então, às vezes, o diretor muda, ou o dublador, por um sincronismo melhor, né? Geralmente por sincronismo. Agora, acontece também, eles trocam por uma coisa errada, pensando talvez no sincronismo, ou não, mas vão e trocam a tradução. Vai para o cliente. Tá pronto, tá dublado, tá mixado, sei o que, tá pronto, vai para o cliente. Aí o cliente manda de volta.
Os erros que podem ser possíveis, erros que fazem o retake, que é o que a gente chama, né? Retake é quando o dublador tem que botar o estúdio para dublar, né? Pode ser pronúncia, na hora que o dublador foi falar a palavra, sujou a palavra. Mas passou pelo diretor, porque o diretor ele tem que prestar atenção nisso e o técnico. Mas passou pelos dois, né? E eles não viram esse erro que o cliente disse que está errado. Então, tem que fazer de novo. Outra coisa, pode ser que dentro do estúdio mudaram a sua tradução e o cliente quer outra coisa. Aí você vai lá no seu texto, aí eles falam que é culpa do tradutor, né? Aí você vai lá no seu texto, o texto está traduzido exatamente como o cliente está querendo. Aí você tem que explicar, olha, isso deve ter sido feito dentro do estúdio. Então, não foi você que fez também, né? Outra coisa, o mixador apaga uma fala. Aí, não, e tudo isso que eu estou falando para vocês, eles acham que tudo é culpa do tradutor, tá? Porque aí apagou a fala, aí vão pensar assim, não foi feita a tradução dessa frase. Não, foi feita, sim, foi dublado, entendeu? Mas na hora da mixagem, não sei lá por que apagou, né? E é claro que tem aquela opção em que é erro seu mesmo, é o seu erro de tradução. Eu simplesmente falo, realmente está errado, eu errei, está aqui, concordo, e ponto final. Tem que ser isso que o cliente está pedindo. E ponto final, eu estou errada. Tudo se inicia com o tradutor. Se lá no final está ruim, entendeu? Tudo é culpa do tradutor. Mas tem tudo isso aí, né, gente? Chegando. Mas a gente tem a base, nós somos uma base. Imagina uma casa com um alicerce mal feito. O que vai acontecer com ela? Desaba. Então, nós somos esse alicerce. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso e se dedicar, né? Porque tem gente que às vezes fala assim, eu quero ser tradutor e quer para quê? Quer, mas faz nas coxas, né? Faz de qualquer jeito e pronto. Não é assim, não. O seu nome está em jogo. Por isso que tem muitos tradutores que entram no mercado e depois saem. Né? E eu estou sempre batalhando para que tenham tradutores melhores do que eu. Quero os meus pupilos, que eu chamo carinhosamente de pupilos, melhores do que eu. Entendeu? Porque um dia eu falo assim, eu aprendi com a Dilma. Eles falam, cara, você é muito bom, entendeu? E fala, você aprendi com a Dilma? Pronto, estou satisfeitíssima, entendeu? O que mais que eu vou querer na vida? Tenho certeza que depois dessa conversa, muita gente vai entender mais, vai saber culpar bem os culpados quando a coisa sai errada e também parabenizar quando a tradução está excelente, como são os casos das suas traduções. Foi uma entrevista muito informativa, eu gostaria muito de agradecer. Dilma Machado é uma das maiores referências na tradução de dublagem aqui do Brasil. Dilma, muito, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção e queria deixar esse espaço para você deixar sua mensagem final aqui. Bom, primeiro só fazer propaganda aqui, né? Para quem se interessar por tradução de dublagem, nós oferecemos o curso, tá, de tradução para dublagem e legendagem, inglês, português comigo, espanhol e português com Natália Estrela e legendagem com a Débora Cornélio. Nosso site é cursoestrada.com.br. Pode seguir a gente no Instagram, que é @cursoestrada. Nós temos também Facebook. Entrando no site, vocês vão ter todas as informações sobre os nossos cursos. Tem o meu contato ali também, quem quiser entrar em contato é só mandar para dilma@cursoestrada.com.br, né? Quem quiser o meu livro, quem quiser falar sobre o curso, quem quiser... E a gente sempre trabalha com lista. Por quê? Porque nós temos um número limitado de alunos, tá? Justamente para poder dar atenção a esses alunos. Não adianta eu ter uma turma de 80 alunos que eu não vou poder dar atenção para todo mundo. Então, a gente limita bem esse número para a gente poder dar atenção. E outra coisa, se você está interessado, não importa, tá, gente? Eu não falo sobre tradução para dublagem, mas se você gosta de tradução, investe no seu conhecimento, não importa a área, porque é um leque muito grande, mas se dedique e invista. Dilma, não tenho dinheiro. Vai começando aos pouquinhos, vai trabalhando e vai comprando um dicionário aqui. Participe de congressos, entendeu? Porque por mais que seja um congresso que você acha que não é produtivo, você vai tirar alguma coisa produtiva de alguma palestra. Para você também ter esse networking que é importante, né? Eu digo, estude, porque conhecimento ninguém vai tirar de você. O resto pode tirar, né? Mas conhecimento ninguém tira de você. Então, é investir no aprendizado, para você, não importa a profissão. Invista no seu aprendizado justamente para você ser um excelente profissional, não um bom profissional.
Tá bom? Perfeito. Lembrando, todos esses links que ela citou estão aqui na descrição, então clica se você tem interesse em se tornar um tradutor de dublagem ou quer conhecer um pouco mais do trabalho da Dilma, dá uma olhadinha aqui nos links da descrição que você vai encontrar tudo. E é claro, se você gostou, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima. Um beijo para todos vocês.